Olá, olá! Chegamos a mais um vídeo da série Pergunte ao Pastor. O objetivo dessa série é permitir que você me faça aquela pergunta que você sempre teve vontade de fazer, mas não teve coragem de fazê-lo, quem sabe, frente a frente. Então, envie-nos a sua pergunta para o e-mail batistaembuguacu@hotmail.com ou envie a sua pergunta diretamente a mim no meu zap. Vamos lá para a pergunta de hoje. Chegou para nós através do meu zap essa dúvida: a expressão fogo pode ser um símbolo da presença de Deus? Em Levítico 6, 8 a 13, não trata o fogo como algo ruim, e sim como algo que não deve ser apagado. Seria o Espírito Santo? Conheço algumas músicas gospel, como Acende um Fogo em Meu Coração. Portanto, hoje vamos olhar à luz da palavra de Deus se fogo significa a presença de Deus e do Espírito Santo. Primeira afirmativa sobre a pergunta que chegou, dizendo esse fogo que não se apaga poderia se referir ao Espírito Santo? Bem, se nós assumirmos que o fogo também é uma conotação referente ao Espírito Santo, de fato esse fogo jamais poderia ser apagado. Porque o que garante a tua e a minha salvação é a presença do Espírito Santo em nós. E se esse fogo pudesse ser apagado, nós estaríamos aqui simplesmente declarando e afirmando que poderíamos perder a nossa salvação. Isso não é possível, tá bom? O Espírito Santo é o nosso selo, o Espírito Santo é o nosso penhor, e o Espírito Santo vem habitar em nós no dia em que nós cremos no Evangelho. Efésios 1, 13 e 14. Em quem vocês estão, quando vocês ouviram o Evangelho da salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa salvação. Mas vamos lá. Fogo significa, enfim, presença de Deus e do Espírito Santo? Quais os usos do fogo na Bíblia? E essa é uma metáfora, tá bom? Eu hoje queria abordar 4 usos da palavra fogo. Não estou limitando e dizendo que são só essas as comparações, mas eu encontro nessas 4 as mais importantes de nós abordarmos nesse Pergunte ao Pastor. Vamos lá então. Como presença de Deus, é inegável que o fogo aparece. Uma primeira menção que eu poderia te dizer é aquele encontro de Moisés com Deus, quando Deus então confere a ele a sua tarefa de libertação do povo de Israel, e que essa aparição de Deus se fez por intermédio de uma sarça que ardia em fogo. Aquele arbusto queimava e não se consumia. E ali então Moisés reconheceu: é Deus falando comigo. A presença de Deus na forma de fogo também foi sentida e presenciada por Israel em toda a sua trajetória no deserto, quando Deus se manifestava durante o dia em uma coluna de nuvem e à noite, para que eles caminhassem ininterruptamente, através de uma coluna de fogo. A presença de Deus também é sentida através do fogo na dedicação do templo, que aqui nós vemos um retrato similar ao que já ocorrera durante a peregrinação no deserto, quando o tabernáculo era erguido. Quando Deus se manifestava através do fogo, é o que a Bíblia chama da Shekinah de Deus, essa glória de Deus que se manifestava através do fogo. Aqui na dedicação do templo nós presenciamos isso. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa. Essa manifestação da presença de Deus através do fogo também é sentida aqui quando Elias teve aquele embate com os profetas de Baal, quando o que atestaria quem seria o Deus verdadeiro é aquele Deus que respondesse com fogo. E nós vemos aqui então no versículo 38 que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Só que esse mesmo Elias que teve essa experiência da presença e da manifestação de Deus no fogo é o mesmo Elias que também tem um evento onde Deus não se manifesta pelo fogo. Por isso, a manifestação de Deus pelo fogo não é uma regra. Veja que nesse evento aqui, sai para fora, põe-te nesse monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, e também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, e aí onde o Senhor estava. Às vezes a gente talvez precise esquecer um pouco do fogo, estar atento a essa voz mansa e delicada com a qual o Senhor quer se comunicar conosco. Seguindo adiante, fogo também tem a conotação de provação.
E um dos eventos onde fogo está relacionado à provação é a experiência dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então veja, fogo significa também essa tribulação, que o próprio profeta Isaías já também profetizava acerca disso. Veja, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Estamos vendo um retrato aqui do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Pedro também nos diz: a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Veja, o ouro é refinado pelo fogo. E Pedro está dizendo que você e eu também seremos refinados diante das tribulações. A tribulação tem a conotação desse fogo ardente, dessa prova, como ele mesmo, Pedro, diz no capítulo 4, versículos 12 e 13. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então veja, provação, tribulação, tentação, também tem a conotação desse fogo. Terceiro, purificação. Fogo purifica. E não temos visão mais gloriosa de uma purificação geral, senão aquela que virá com os novos céus e a nova terra. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E no versículo então 13 diz: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Sim, uma terra sem nenhum resquício dessa antiga terra, porque o fogo purificará, destruirá, acabará por completo com qualquer memória da velha terra. Então está aqui o fogo no sentido de purificação. E agora, o último contexto que eu quero analisar, que é o de juízo. Sem sombra de dúvidas, fogo também nos leva e nos remete a juízo. Juízo despejado por Deus nas cidades de Sodoma e Gomorra, através do fogo e do enxofre que destruiu por completo as impenitentes cidades de Sodoma e Gomorra. Fogo que também consumiu a Nadab e a Abiú, que tentaram oferecer ao Senhor um fogo estranho. E a Bíblia nos diz no versículo 2 que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles tentavam aqui oferecer algo ao Senhor, que não era o que o Senhor havia estabelecido, e foram consumidos pelo fogo. O tribunal de Cristo. Não se trata aqui de salvação, mas se trata do juízo que o Senhor trará às nossas obras. As obras que foram feitas na hipocrisia, as obras construídas em cima de uma vida dissimulada, naqueles que estão em pecado contumaz e tentam comprar o favor de Deus através de um exercício ministerial. Tudo isso a Bíblia diz que será provado. E aquelas obras que de fato foram feitas e provenientes de um coração sincero a Deus, nos diz que o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Vejam, o fogo provará as nossas obras. E as metáforas de ouro, pedras preciosas e prata e feno, palha e madeira usadas aqui é para nos dizer que o fogo será o que provará se as tuas e as minhas obras foram obras construídas em cima de um edifício de sinceridade ou de hipocrisia. Continuando, temos o maior de todos os juízos. Aqui nós temos o trono branco, quando Jesus já dizia o que ocorrerá no futuro. Quando disse aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E a morte e o inferno, em Apocalipse 20, diz: foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado, e lançado onde? No lago de fogo e enxofre. Não podemos negar que há uma conotação de fogo relacionado a juízo.
Eu tenho certeza que quando alguém está cantando venha o fogo, desça o fogo sobre mim, enche o meu coração com fogo, ninguém está pedindo juízo da parte de Deus. Ninguém também estaria em sã consciência pedindo tribulação, pedindo que o Senhor trouxesse para nós provações, embora elas sejam necessárias para refinar a nossa vida. Nós estamos agora atravessando um fogo nessa pandemia, uma tribulação forte. Mas eu tenho certeza que as pessoas, quando produzem e constroem essas músicas, são músicas construídas em cima de uma temática e de uma base de crença carismática e pentecostal. E eu vou lhe dizer por quê. Porque existem dois textos que eu quero analisar agora com vocês e com muito carinho. E peço a sua atenção agora, já que vamos em seguida encerrar e concluir esse vídeo. O primeiro evento é um evento chamado de batismo de fogo, desejado por muitos crentes de linha e confissão pentecostal. Queremos ser batizados com fogo, queremos esse fogo, porque relacionam o batismo de fogo com o evento Pentecostes. Jesus Cristo havia prometido que a vinda do Espírito Santo, ela viria para preencher a ausência dele. Eu estive com vocês, mas eu enviarei o Consolador que estará em vocês. Quando lemos em Atos 1:8, Jesus disse, olha, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam lá, até que do alto eu revista vocês com o poder, e vocês receberão o poder que há de vir sobre vós, para que sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E de fato, em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o dia dessa festa, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos concordemente no mesmo lugar, aguardando o revestimento do alto do poder, aguardando o cumprimento de uma profecia. E a profecia se cumpriu. Profecia se cumpre, e profecia se cumpre uma vez. Como foi o cumprimento dessa profecia? Era necessário que, de uma forma visível e audível, todos soubessem que o Espírito Santo agora estava neles, na vida deles, porque o Espírito Santo seria, a partir de então, o selo, o penhor, a garantia da salvação. De repente, então, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Essas línguas repartidas que eles viam pareciam como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui nós temos um evento profético, o cumprimento de uma profecia. Todos, sem sombra de dúvida, sabiam que o Espírito Santo agora estava neles, para nunca mais os abandonar, para que eles pudessem então ter a capacitação do Espírito Santo, para que pudessem pregar o Evangelho por todo o mundo. Só que existe hoje uma relação. Esse evento, esse cumprimento de profecia, hoje é buscado para que seja repetido em nossos dias e em nossas vidas. E eles fazem uma alusão que esse seria o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. O batismo com fogo que vem dos céus, essas línguas repartidas como que de fogo. E de onde vem a interpretação de que esse é o batismo com o Espírito Santo, do batismo com fogo? Do texto que nós vemos em Mateus. Mas presta muita atenção agora na análise desse texto de Mateus. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Veja que o fogo aqui entra como um juízo. Um juízo sobre quem? Sobre toda a árvore que não deu bom fruto. É colocado um machado nas mãos do Senhor Jesus. Ele mesmo é quem corta essa árvore que não dá fruto, e a árvore que não dá fruto é lançada no fogo. E João complementa dizendo: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ou seja, Jesus, ele é mais poderoso do que eu,
cujas alparcas, sandálias eu não sou digno de levar, nem de desatar, como diz no texto também de Lucas. E ele diz, João, ele vos batizará com o Espírito Santo. E de fato ele batizou-nos com o seu Espírito Santo. Para os crentes do início da era da igreja, que ainda não tinham o Espírito Santo, mas precisavam sim do cumprimento da profecia e da promessa de Jesus de forma visível, audível, receberam o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. E como cumprimento de uma profecia em que todos não poderiam ter nenhuma sombra de dúvidas da presença do Espírito Santo neles, houve uma manifestação gloriosa e divina e única. E aí o que acontece? Ele vos batizará com o Espírito Santo. Você e eu agora já somos batizados pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como queiram, no dia em que nós cremos e nos convertemos. Efésios 1, 13 e 14. Só que aqui João, ele está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo, um batismo. Mas ele também vos batizará com fogo, outro batismo. São dois batismos distintos, dois batismos diferentes. Um é com o Espírito Santo, outro é com fogo. Como, pastor? Não é o mesmo batismo que traz fogo? Veja o que diz o versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É ele, Jesus, quem tem nas suas mãos o machado. É ele quem vai limpar a sua eira. É ele quem vai arrancar as árvores que não dão fruto, que não creram, que não se converteram. É ele que para estes batizará com fogo, e com fogo que nunca se apaga, condenação eterna. Mas é esse mesmo que conhece as árvores e que sabe aquelas que dão bons frutos, aquelas que se converteram. É ele quem recolherá estas no seu celeiro, e a estas ele batizará com o Espírito Santo. Então, de uma relação equivocada de dois eventos, hoje se pede por fogo. Hoje se pede pelo derramar do fogo, vem fogo, desce o fogo. E muitos estão pedindo por um fogo, que aí, conforme nos foi perguntado no início, não é um fogo nada bom. Eu terminaria esse nosso estudo com uma conclusão. Dentre tantos símbolos na palavra de Deus, referentes a Deus, referentes ao Espírito Santo, seria muito aconselhável nós evitarmos modismos, porque em pouco tempo vai se passar a mania do fogo. E deveríamos também evitar essas confusões que possam dar um duplo sentido. O que é esse fogo que eu estou pedindo? É batismo com fogo? É fogo de juízo? É fogo de tribulação? Por que não conhecermos cada vez mais a Deus, prosseguir em conhecê-lo e cada vez mais desejarmos, sim, a que o Senhor nos enchesse com o seu Espírito? Isso é papel teu e meu. Deve ser desejo teu e meu. Dizermos, enche-me, Senhor, do teu Espírito. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E a grande prova de vidas cheias com esse Espírito não é vidas cheias de fogo, mas é vidas onde o fruto do Espírito Santo seja evidente. E o que é o fruto do Espírito Santo? Eu me lembro de um cântico infantil que nós entoávamos. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É essa a vontade de Deus. E deixemos um pouco
o fogo de lado. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. E até o próximo Pergunte ao Pastor.